Pessoal, hoje a gente vai ver os triângulos. A gente vai ver as classificações dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados pelos lados. Tá? Como vocês sabem, um triângulo está dizendo que vai ter 3 ângulos e 3 lados. Se eu considerar os lados do triângulo, podem ser classificados da seguinte maneira. Olha só. Se eu tiver um triângulo com os 3 lados diferentes, eu digo que ele é um triângulo escaleno. Observem esse exemplo aqui. Ó. Os 3 lados dele possuem medidas diferentes. Esse é um triângulo escaleno. Pode acontecer de eu ter 2 lados iguais. Nesse caso, quando eu tenho um triângulo que 2 lados têm a mesma medida, como esse aqui, ó, eu digo que eu tenho um triângulo isósceles. E se os 3 lados desse nosso triângulo forem com a mesma medida, forem iguais, como esse aqui, a gente tem a situação chamada de triângulo equilátero. Então, quanto aos lados, o triângulo se divide em 3 possibilidades: o escaleno, o isósceles e o equilátero. 3 lados diferentes, escaleno. 2 lados iguais ou congruentes, isósceles. 3 lados iguais ou congruentes, equilátero. Essa é a classificação segundo os lados do triângulo. Outra situação que pode ocorrer é eu classificar em relação aos ângulos. O ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, é a nossa referência. Então, um triângulo que tenha um ângulo reto, como esse aqui, a gente diz que é um triângulo retângulo. Triângulo mais retângulo é a mesma coisa? Não. Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Porque se a gente olhar bem, ó, na verdade é um retângulo cortado pela diagonal. Por isso que a gente chama de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Agora, se o nosso triângulo não tiver um ângulo reto, podem acontecer 2 situações. Ou os 3 ângulos dele são menores que 90 graus, como nesse caso aqui, e aí a gente vai chamar ele de triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo, ângulo menor que 90 graus. Tá? E a outra situação é que o nosso triângulo tenha um ângulo maior que 90. Um ângulo obtuso, maior que 90. E daí vem o nome, triângulo obtusângulo. Então, quanto aos ângulos, são 3 nomenclaturas. Se tiver um ângulo reto, triângulo retângulo. Se não tiver ângulo reto, e todos os outros 3 forem menores que 90 graus, é um triângulo acutângulo. E se possuir um ângulo maior do que 90 graus, ele passa a ser um triângulo obtusângulo. Certo? Perguntinha. Um triângulo pode ter mais do que um ângulo reto? Será que pode? E aí? Pode? Não pode? Não. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Se um ângulo reto é 90, se eu tiver, por exemplo, 2, eu já tenho 180 graus. E aí não sobrou nada para o terceiro. Então eu não vou ter um triângulo, porque só tenho 2 ângulos. Para ter um triângulo, está dizendo, ó, triângulo. 3 ângulos. Certo? Então essas são as classificações conforme os lados e os ângulos. Outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção é a condição de existência de um triângulo. Eu posso pegar uma folha e botar o número que eu quiser para desenhar um triângulo. Mas será que esse triângulo realmente existe? Nem sempre. Tá? Para eu ter a certeza que o triângulo que eu estou colocando as medidas ali pode ser construído, eu preciso que sempre a soma de 2 lados seja maior do que o terceiro lado. Por exemplo, esse aqui. Ó. Eu tenho ali 14, 8 e 10. Então, as minhas 3 medidas são diferentes. Eu tenho um triângulo escaleno. Certo?
Observe, 14 mais 8 é mais do que 10. 8 mais 10 é maior que 14. 10 mais 14 é maior do que 8. As 3 situações que eu testei, 2 lados somados são maior do que o terceiro lado que eu tinha deixado de fora. Isso me garante que esse triângulo que está aqui representado, ele pode realmente ser construído. Se eu pegar uma régua e tentar construir ele, eu consigo. Um triângulo de 8, 14 e 10. Será que eu consigo construir um triângulo com 2, 3 e 4? Um lado 2, um lado 3 e um lado 4? Sim ou não? Vamos testar? 2 mais 3 é maior que 4. 3 mais 4 é maior que 2. 4 mais 2 é maior que 3. É possível? Sim. Um triângulo com um lado 2, o outro lado 3 e o outro lado 4 é possível de se desenhar. Será que eu consigo construir um triângulo isósceles? Ó, isósceles, com 2 lados iguais, com as medidas 1, 1 e 3? Será? Vamos testar? 1 mais 3 é maior que 1. Deu certo. 1 mais 1, 2. 2 não é maior que 3. Então é impossível eu conseguir desenhar um triângulo que tenha 2 lados iguais a 1 e um lado igual a 3. Ele não cumpre a condição de existência. A condição de existência me garante que o triângulo existe. Certo? E para encerrar, essas réguas triangulares, como muita gente chama, que na verdade o nome disso é um esquadro. Que tipo de triângulo será que é esse? Esse é um triângulo retângulo. Um esquadro sempre tem um ângulo reto. Então, esse esquadro é um triângulo retângulo. Esse aqui é o triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Esse aqui é o esquadro 30-60. Esse outro esquadro aqui é um esquadro que tem um ângulo de 90, um ângulo reto. Esse aqui não é semelhante a esse outro. Apesar de ser um triângulo retângulo, esse aqui é um esquadro que tem um ângulo de 90 e 2 ângulos de 45. Esse aqui é um esquadro de 45 graus. Os dois juntos formam um conjunto de esquadros. Vamos classificar eles? Esse aqui é um triângulo, segundo os ângulos, retângulo. Ó, ângulo reto, triângulo retângulo. Segundo os lados, ele é um triângulo escaleno. Os 3 lados dele têm medidas diferentes. Já o outro esquadro, esse aqui, ele também é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Reparem que se eu colocar aqui, ó, o ângulo não vai mudar. O ângulo de 90 está aqui em cima. Ele continua sendo um triângulo retângulo. A posição em que ele está não faz diferença na nomenclatura. O que importa é que ele tem um ângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo. Esse aqui não é escaleno. Se ele tem 2 ângulos iguais, significa que esses 2 lados aqui também são iguais. Se esses 2 lados são iguais, esse aqui é um triângulo isósceles. O esquadro de 45 é uma representação de um triângulo isósceles. Certo? Só lembrem que se fosse um triângulo eu não poderia segurar. Um triângulo é uma figura bidimensional. Essas figuras são tridimensionais, eu estou segurando. Beleza? Então, deixa o like, segue o canal e até a próxima.